Dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Amanda Sussi e a aula de hoje será sobre notação científica. Notação científica é uma forma simplificada de escrever um número muito grande ou muito pequeno. É um número escrito na forma unitária com o auxílio da potência de 10. Então, no exemplo 3,45 vezes 10 elevado a 3. Toda notação científica obedece a algumas regrinhas. Vamos vê-la? 3,45 é a mantissa, tá? A mantissa vai ser sempre um número onde temos a unidade e os decimais, tá? Nunca vai ter dezena ou centena na mantissa. Sempre vai começar da unidade, vírgula, decimais. E essa unidade nunca vai ser zero, tá? E também nunca vai ser 10, porque 10 já entra na dezena. Então, vai ser sempre o número de 1 a 9. A base vai ser sempre 10, tá? Então, 10 é a nossa base e na notação científica, especificamente, sempre será 10. Nunca vai mudar essa base. E o número 3 é o nosso expoente. Para entender notação científica, você precisa ter um conhecimento prévio de potenciação. Então, se você ainda não conhece, não sabe do que eu estou falando, é bom dar uma revisada nesse conteúdo para poder entender o vídeo de hoje. Ordem e classe dos números. Temos unidade de unidade, unidade de dezena e unidade de centena, que seria o 208, tudo bem? Na casa dos milhares, nós temos unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, que nós chamaríamos de 526 mil, no exemplo. E a casa do milhão, nós temos unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Então, o número do exemplo aqui, nada mais é do que 10.526.208, tudo bem? Só que como nós vamos falar sobre notação científica, nós precisamos saber o que acontece após a vírgula, certo? Então, no caso ali, temos após a vírgula os decimais, décimos, centésimos e milésimos. Em seguida, nós temos a casa dos milésimos, que é décimo de milésimo, centésimo de milésimo e milionésimo, tudo bem? Então, o número aqui no exemplo é 268,103 milésimo. Lógico que a gente não fala vírgula, mas é só para vocês entenderem que a separação da parte inteira, da parte fracionária, da parte decimal de um número, a gente representa pela vírgula. É ela que faz essa divisão do inteiro para o decimal, tudo bem? Vamos pegar esse exemplo do próprio anterior, 268,103 milésimos. Vamos transformá-lo em notação científica. Para isso, o que eu preciso fazer? Tirar o número 2 da centena e transportar para a unidade. Porque lembra que a mantissa não tem dezena e nem centena? Só unidade e decimais? Então, eu tenho que deslocar esse número para a unidade. Foi o que eu fiz na tabela a seguir. Eu coloquei o 2 na unidade e preenchi as demais casas com os números que tinha no exemplo. Então, a vírgula separando parte inteira dos decimais, eu fiquei com 2,681 milésimo e 3 centésimos de milésimo, ok? Na notação científica, lembra que tem que ter, além da mantissa, a base 10 e o expoente. E aqui, o expoente vai ser 2. Professora, por que o expoente vai ser 2? Olha ali, não temos duas casas em branco? Não andamos duas casas para a direita? Então, isso significa que esse deslocamento de duas casas decimais é o mesmo valor que eu vou pôr no expoente, número 2, tá? Ou ao quadrado também. Então, vamos pontuar algumas coisas. Como transformar um número em notação científica? Pegando o número 4.125,265 milésimos, eu vou transformar da seguinte maneira. Eu preciso pegar essa vírgula que está após o 5 e colocá-la após o 4, para transformar a unidade e decimais. Então, essa vírgula vai andar 1, 2, 3 casas para a esquerda, ok? Então, eu coloquei ali 4,125 e 265. Essa é a minha mantissa, tudo bem? Agora, para pensar no expoente, nós vamos pensar da seguinte forma. Eu não andei 3 casas para a esquerda? Se eu ando para a esquerda,
eu vou ter um expoente positivo, tudo bem? Então, eu vou ter 10 elevado a 3. No exemplo 2, transforme o número a seguir em notação científica. Lembrando que notação científica, 0 não pode ser mantiça, certo? Tem que ter um número inteiro, de 1 a 9. Então, eu preciso transpor a vírgula do 0 até após o 1, certo? Então, a minha vírgula vai andar 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Se ela andou 4 casas para a direita, significa que o meu expoente vai precisar agora ser negativo. Então, a minha base 10 é 10 elevado a menos 4. E quem vai ser minha mantiça? Eu vou pôr a vírgula após o 1, tendo 1,25. Esse é o meu número de forma de notação científica. Tudo bem? Então, recapitulando. Andei a vírgula para o lado esquerdo para achar minha unidade, eu vou colocar expoente positivo. Eu andei com a minha vírgula para o lado direito para achar minha unidade, eu vou colocar expoente negativo. Tudo bem? Continuando. Como eu vou fazer a transformação inversa da notação científica para um número? Tá? Então, o mesmo raciocínio que nós tínhamos lá, agora a gente tem que pensar ao contrário, tá bom? É o caminho de volta. Então, 3,26 vezes 10 elevado à quinta potência. Eu posso pensar que 10 elevado a 5 não é 10 vezes 5. Então, o meu resultado não é 50. É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Que resultado que eu tenho? 100.000. Tudo bem? 100.000 vezes 3,26, eu posso simplesmente fazer na calculadora. Mas se você estiver num vestibular, numa prova, por exemplo, você não vai poder usar. Então, qual é a maneira mais rápida e fácil de você fazer? Eu pensar, se eu tenho 2 casas decimais ali no 3,26, eu posso cortar 2 zeros dos 100.000. E aí, ao invés de eu calcular 3,26 com 100.000, eu só calculo com 100. Eu faço só uma multiplicação por 100, tá? E aí, ao invés de eu pensar em 3,26, como eu simplifiquei o zero, eu penso em 326. Então, 326 vezes 100, 326.000 é o meu resultado, tá? Qual outra maneira que eu posso pensar para fazer esse cálculo da notação científica para um número? Eu posso simplesmente pensar na ideia das vírgulas andando as casas, tudo bem? Então, eu vou precisar aqui, nesse caso, andar a vírgula para o lado direito, porque o meu expoente é 5 positivo. Lembra que no exercício anterior, quando era positivo, eu andava para a esquerda? A vírgula, aqui eu vou andar com a vírgula para o lado direito por ela ser positiva, tudo bem? Então, vamos lá. 3,26 eu vou andar para a direita, por ser 5 elevado a 5, 10 elevado a 5, 5 casinhas, tá? Mas e esse bando de espaço em branco? Calma lá. Então, vamos pegar essa vírgula e vamos pôr na última setinha. Tudo bem? A vírgula vai aparecer lá depois da última setinha. E os espaços vazios eu vou completar com 0. Vai ter número que não vai precisar completar com 0, tá? Mas se tiver espaço vazio, sempre você vai completar com 0, ok? Vamos para o exemplo 2. Se eu tiver 3,26 vezes 10 elevado a menos 5, tá? Agora o meu expoente é negativo. Eu vou pensar da maneira oposta. Primeiro raciocínio que eu posso ter, que 10 elevado a menos 5 é 0,00001, tá? Então, o número 5 é os 5 decimais após a vírgula que nós temos ali. Então, 0,0001. Tudo bem? Se eu multiplicar esse número pela calculadora, eu chego facilmente. Outra maneira que eu posso pensar, não tenho 2 casas decimais, diferente do exercício anterior que eu podia cortar
No exemplo agora, por ser um expoente negativo, eu vou acrescentar 2 casas decimais, tá? Então, como vai estar o meu resultado? Olha ali, ó. 0, 0, 0, 0, 3. Então, tem as 5 casas decimais. E mais o 26, que eram as 2 casas decimais que eu tinha anteriormente. Tudo bem? Ou vamos pensar em andar as casas decimais para a esquerda, tudo bem? Que é o oposto do que nós estávamos vendo anteriormente. Então, essa vírgula vai andar para a esquerda 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula eu vou colocar ali após a última setinha, tá? E como eu vou preencher? Com zeros nesse caso, né? Olha lá, vírgula após a última setinha e na unidade aqui eu posso ter o 0, porque aqui não é mantissa, aqui é um número normal, tá? Então aqui eu posso ter o valor 0 na unidade, tudo bem? Bom, era isso por hoje, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Bons estudos!